Paulo Souto já está aqui para tirar suas dúvidas nessa terça-feira sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, bem-vindo mais uma semana. Vamos lá, selecionamos aqui as perguntas, começando hoje por Wellington. Quer saber o seguinte: uma empresa é obrigada a comprar 1/3 de férias do funcionário? Olha aí. Ela só está obrigada quando o funcionário requer esse benefício em até 15 dias antes do término do período aquisitivo dele. Se ele requerer, a empresa está obrigada a comprar. Ele tem é o funcionário que escolhe, né? Se quer vender ou não. Se ele requereu dentro do prazo, a empresa está obrigada a pagar. Pois está certo. Mauro Figueiredo, dei entrada no meu seguro-desemprego, me foi negado, porque eu tenho uma empresa inativa no meu nome que não foi dada baixa. O que eu devo fazer para receber o benefício? Patrícia, para o Mauro, a empresa é inativa, mas para a Receita Federal do Brasil, entendi. Entendeu? Para o Ministério do Trabalho, ela está ativa, porque lá não foi dado baixo, então subentende-se que ele não está desempregado, por isso foi negado o seguro-desemprego dele. Para ele ter direito a receber o seguro-desemprego, ele tem que dar baixa nesta empresa. Agora, ele tem um prazo para requerer o seguro-desemprego. Né? Exato, tem que ficar ligado nisso aí. Pergunta que vem de Campina Grande, o Francisco pergunta como deve ser calculada a remuneração de um domingo trabalhado. Todo domingo trabalhado, Patrícia, quando não compensado, ele deve ser pago em dobro. Como é que funciona isso? Por exemplo, você tem um salário, a remuneração do domingo, que você já está de folga, é R$100, por exemplo. Aquilo ali já está garantido. Se você trabalhar, você vai receber 200. É aquela remuneração dobrada, independente do que você já tinha direito. Todos os funcionários. Tem que ser pago em dobro, entendeu? Próxima pergunta da Aline Thaís. A licença paternidade de casamento ou até por motivo de óbito de parentes deve iniciar no dia do ocorrido, mesmo que seja um fim de semana? De novo essa pergunta, hein? É porque, no caso aí, a pessoa trabalhar no sábado. Por exemplo. Se ele trabalhar no sábado, a pessoa faleceu na sexta-feira, por exemplo, ou o filho nasceu, começa no sábado. Agora, se ele não trabalha no sábado nem no domingo, vai começar na segunda. Porque a licença que o trabalhador tem é sem prejuízo da remuneração. Se ele não precisa trabalhar no sábado nem no domingo, já está garantida a remuneração. Mesmo que ele não vai trabalhar agora, ele pode faltar na segunda e está garantida a remuneração dele. Perfeito. É o dia útil, desde que ele não tenha que trabalhar sábado ou domingo. Próxima, o Francisco diz que tem um amigo que é estudante, arrumou um trabalho recentemente e o empregador está obrigando ele a tirar a carteira de estudante. Se não tirar, o empregador pode pagar o vale-transporte no valor da passagem de estudante e não o valor total? Não, pode não. Não pode exigir que ele faça que ele tire a carteira de estudante, não. Isso ele não pode. Agora, o empregador só está obrigado a pagar o que ultrapassar 6% do salário do empregado. O que é que ele está fazendo? Ele está mandando o funcionário ter uma carteira porque vai reduzir a metade da passagem e provavelmente ele não vai pagar nada. Quem vai arcar com toda a despesa é o empregado. Ele não pode exigir a carteira de estudante do empregado, não. A Juliette Trigueiro e o Paulo Renato mandaram perguntas parecidas. Paulo, o adicional de 25% concedido judicialmente pelo STJ aos aposentados do INSS é extensivo aos beneficiários do LOAS, que necessitam do acompanhamento permanente de uma terceira pessoa? Patrícia, o LOAS, que nós chamamos de benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. E essa decisão não é extensiva aos beneficiários do LOAS, como também não é extensiva aos servidores públicos. Essa decisão é extensiva apenas aos segurados do INSS, porque muitos servidores públicos estadual, municipal e federal estão pensando que terão direito, que essa decisão será extensivas aí. Não é. Perfeito. Fique bem claro isso. Muito bem. A Jailson Martins pergunta: quem sofre um acidente no trabalho deve receber um auxílio-doença ou um auxílio-doença acidentário? Auxílio-doença acidentário. Agora, a maioria das empresas não fornece a carta ao empregado e, às vezes, por desconhecimento do segurado do INSS, do trabalhador que sofreu um acidente, ele vai lá e fica recebendo um auxílio-doença. Qual é a desvantagem? Primeiro, auxílio-doença tem a carência de 12 meses de contribuição. Certo. O auxílio-doença acidentário, não. O auxílio-doença não dá direito à estabilidade do emprego. O auxílio-doença acidentário, sim. Você tem estabilidade no emprego após o término do pagamento do auxílio-doença acidentário. Agora, o acidente deve ser na empresa. Olha, na empresa, inclui também trajeto, essas coisas? No trajeto também, porque é o deslocamento de empresa perfeito, e trabalho. Pronto. Próxima pergunta do André. Como é que está a aposentadoria dos servidores públicos federais que têm deficiência? Parado com a inércia do Congresso Nacional há muitos anos. Mas houve uma decisão recente do STJ, do STF, onde manda o governo federal receber os pedidos de aposentadoria e aplicar subsidiariamente a Lei 8.213, que já foi regulamentada. Que pena. Paulo, a gente ouviu uma notícia essa semana que interessa muito aos trabalhadores no Brasil, né? Que foi uma decisão bastante polêmica, inclusive, que voltou a ficar em destaque porque o Superior Tribunal Federal autorizou que as empresas agora terceirizem qualquer serviço.
qualquer serviço no Brasil. A reforma trabalhista que foi sancionada no ano passado pelo presidente Michel Temer permitia que as empresas terceirizassem serviços de limpeza, por exemplo, serviços de segurança. Mas agora, com essa decisão do STF, muda tudo. Então a gente vai começar ao vivo com o Ítalo de Lucena para explicar para a gente essa situação. Bom dia para você, Ítalo. Oi, Patrícia, Paulo, bom dia para vocês, muito bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia Paraíba. Situação polêmica, né, que causa muitas dúvidas mesmo. Essa decisão foi tomada pelo STF na quinta-feira passada durante uma votação. É um assunto que já vem rendendo e repercutindo muito lá dentro do STF e que vem gerando discussões em toda a sociedade. O que todo mundo quer saber é como é que fica daqui para frente a situação do trabalhador de carteira assinada. Será que muda? Muita coisa já mudou com a reforma trabalhista e a gente está aqui no prédio do Ministério Público do Trabalho em João Pessoa para tirar essas dúvidas. Nós convidamos para conversar com a gente o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Estado, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima. Dr. Carlos, muito obrigado por estar aqui. Primeira dúvida é o que é que muda daqui para frente? A gente tem um processo, uma relação de trabalho onde atualmente, de acordo com essa nova legislação, servidores que trabalhem na área de segurança e limpeza podem ser terceirizados. Agora, todos os outros podem ser também? Bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos que nos assistem. Na realidade, a decisão do Supremo ela permitiu, de forma ampla, a terceirização de todas as atividades, independentemente de serem atividades especializadas ou serem atividades que guardem relação direta com o núcleo de atividade daquela empresa, enfim, ou o local onde o trabalho é prestado. E isso leva, entendemos nós no Ministério Público do Trabalho, levará necessariamente a uma precarização cada vez maior das relações de trabalho, porque há estudos técnicos, científicos, demonstrando que o trabalhador terceirizado, embora com nível, se comparando com o nível de escolaridade semelhante, ele trabalha mais, ele ganha menos, ele se acidenta mais, em alguns aspectos muito mais. Há alguns setores em que esse índice de acidentabilidade de trabalhadores chega a 80% nos terceirizados. Ele ganha menos, como eu disse, e ainda tem uma rotatividade maior, porque é tratado como se fosse uma peça descartável. Simplesmente se tira um, coloca outro. Então, realmente é um caminho para uma precarização cada vez maior, lamentavelmente. O que a gente fica na dúvida é daqui para frente, como é que fica a questão da carteira assinada. A empresa, por exemplo, uma loja, ela ao invés de contratar uma pessoa para o estoque, uma pessoa para o caixa, uma pessoa para atender os clientes, ela pode contratar o serviço de outra empresa que vai oferecer esses profissionais. Esses profissionais vão ter carteira assinada também? Como é que fica? Sim, com relação a isso, sem dúvida nenhuma. Eles vão ter que ser trabalhadores empregados de alguma empresa, ainda que não sejam daquela que efetivamente, na prática, é a empregadora dela, embora por meios formais esteja colocando uma outra, mas de todo modo é alguma empresa, seja a prestadora de serviços especializados, aí leva a situação da gente ter um banco sem bancário, uma escola sem professores, porque vai ter uma empresa especializada em serviços de ensino, em serviços bancários, enfim, nos mais variados segmentos, mas ela é empregada de alguma empresa. E o que nós precisamos cuidar é para evitar fraudes, porque ainda que se possa terceirizar, mas não se pode permitir que isso seja feito como uma forma de burlar a legislação para blindar alguma empresa, no caso a efetiva empregadora, blindar o seu patrimônio e contratar empresas que não tenham condições sequer de arcar com as obrigações trabalhistas. É evidente que numa situação dessa se responsabilizará também, como já se faz atualmente, se responsabilizará a empresa tomadora do serviço. Doutor Carlos, muito obrigado pelas suas informações. A gente fica de olho nessa novidade, acompanhando o trabalho do Ministério Público do Trabalho. Por enquanto, é uma decisão bastante nova. A gente acredita que nenhuma empresa ainda esteja utilizando dessa novidade que foi anunciada pelo STF na semana passada, mas claro que daqui para frente isso deve acontecer. Então, é importante que os profissionais também fiquem atentos para que não aconteça nenhum tipo de abuso e também as empresas fiquem atentas às novidades com relação a isso. Patrícia, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Ítalo. Obrigada. Bom trabalho para você. É isso, né, Paulo? Os trabalhadores têm que ficar atentos agora. Eu faço das minhas palavras as palavras do Dr. Carlos. Ele explicou tudo. É uma decisão temerosa. E a tendência é a precarização na prestação de serviço, infelizmente. Acompanhemos. Valeu, viu, Paulo? Obrigada. Se você tiver dúvidas sobre esse, qualquer assunto, manda pra gente nosso e-mail, euquerosaber@cabobranco.tv.br. Toda semana a gente tira dúvidas aqui às terças-feiras com o Paulo Souto. Até semana que vem. Boa semana e um bom feriado para você na sexta-feira, dia 7, é feriado nacional, extensivo a todas as categorias, inclusive aos empregados domésticos. Exceto para os diaristas, que não são empregados, são prestadores de serviços. Aqueles que quiserem trabalhar na sexta-feira diarista, pode trabalhar, que não vai receber em dobro não, viu? Pode pegar o trabalho dela. Valeu, Paulo. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.